Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, que está começando agora, transmitido aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos a estudar a terceira parte da obra, essa terceira parte que trata a respeito das leis morais, e hoje nós vamos iniciar o 10º capítulo dessa terceira parte, capítulo que tem o título da Lei de Liberdade. Então, iniciamos o estudo desta, que é a nona lei moral que iremos estudar em O Livro dos Espíritos e que trata a respeito ainda dos deveres do homem para com seu próximo. Estudaremos hoje as questões que vão de 825 até 834. Essas questões compõem os itens liberdade natural, escravidão e liberdade de pensar. Inclusive, vale a pena já notarmos aqui desde o início do nosso estudo. O último desses itens, liberdade de pensar, é composto por apenas duas questões, as questões 833 e 834. No entanto, é um item extremamente profundo e nós vamos apenas citá-lo hoje, nós vamos apenas fazer uma primeira passagem por ele. Vamos continuar o estudo desse item de modo mais profundo a partir do estudo da semana que vem. Muito bem, meus amigos. Então, antes de iniciarmos, vamos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos todos nós, então, nesse momento, buscarmos relaxar os nossos corpos, tirando toda a tensão dos nossos músculos, sentindo-nos agora receptivos e vamos deixar em nossa tela mental apenas a imagem do Divino Amigo Jesus. Amado Mestre, nós queremos agradecê-lo profundamente pela oportunidade que temos, mais uma vez, de estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, em nossos lares ou em quaisquer ambiente nos quais estejamos. Que nós possamos entregar em Suas mãos misericordiosas nossas mentes, nossos sentimentos, para que o Senhor nos prepare para a boa semente que será lançada através dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos. Que assim, Mestre, sejamos o solo fértil no qual essa semente germina, desabrocha, cresce e dá frutos, assim como o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bem, amigos, então, essa aqui é a penúltima lei, a penúltima das 10 leis morais do Livro dos Espíritos. Depois dela, teremos apenas a lei de justiça, amor e caridade. E nós iniciamos hoje esse capítulo, capítulo 10 da Lei de Liberdade. O índice do capítulo já nos mostra algo interessante. Vamos partir da ideia de liberdade natural. É algo que já estamos um tanto quanto habituados a, a notar dentro dos capítulos das leis morais aqui de O Livro dos Espíritos. Já vimos esse movimento de Allan Kardec em outras circunstâncias, né? Em outros momentos, melhor dizendo. Em momentos em que o codificador começava outros capítulos e sempre buscava é, a liberdade natural, sempre buscava é, a, a igualdade natural e assim por diante, né? Então se aproxima o conceito que Kardec quer trabalhar com a ideia de natureza e começa daí a aproximar esse conceito da vida humana, da vida comum, da vida que nós levamos aqui no planeta Terra. Então, é uma apresentação do princípio mais geral, ele parte desse princípio mais geral e dali ele apresenta o estudo da condição humana. Aqui ele repete esse movimento, né? Parte da liberdade natural e depois vai tratando as relações humanas. Veremos que
estudará a escravidão num movimento parecido com algo que já foi feito também em outro momento do livro, começando, né? Só lembrando um pouquinho, quando se estudava a igualdade, coloca-se como contrapeso algumas questões de desigualdade, justamente na intenção de estudar a igualdade através do seu oposto. E aqui acontece a mesma coisa. Estuda-se a liberdade, mas colocando-se a situação de escravidão, para que a gente possa aprofundar o tema. Bem, e daí então a liberdade mais plena que nós temos, a liberdade de pensar. E daqui ao final do nosso capítulo, né, do capítulo que fala aqui sobre a lei de liberdade, nós teremos liberdade de consciência, que, como veremos, é decorrente da liberdade de pensar. Teremos o livre-arbítrio, que diz respeito à nossa ação, liberdade de ação, né? Teremos as questões de fatalidade, de conhecimento do futuro, e depois, no final, o resumo teórico do móvel das ações humanas, uma parte muito importante do Livro dos Espíritos, que nós trataremos com bastante carinho. Então vamos lá, começando o estudo a respeito da Lei de Liberdade, item Liberdade Natural, questão 825. Percebamos que aqui Allan Kardec parte de uma intenção de busca de uma possível liberdade absoluta, e daí ele vai partir para as relações sociais, para as relações externas, né? Para essas relações que nós temos com o outro. E aí, até chegar no item seguinte, que é o item escravidão. Então, a sequência aqui desse item é: ele começa buscando a liberdade absoluta, depois nós veremos que haverá uma certa restrição por causa da convivência com outras pessoas, e mais ao final do item, nós veremos uma comparação da opinião com a ação. Ideias e posturas, tudo isso vai ficar mais claro quando a gente chegar um pouquinho mais ao final, né? Desse item liberdade natural. A gente retoma isso quando chegarmos às questões que tratam a respeito dessa situação, né? Da opinião comparada com a ação. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Então vamos lá. Então, primeira pergunta: existe no mundo posições em que o homem possa jactar-se? Essa é uma palavra pouco usada, né, no nosso vocabulário atual. Jactar-se é vangloriar-se, enaltecer-se, né, orgulhar-se, de ter absoluta liberdade. Tem liberdade absoluta em algum momento na condição humana? E a resposta é não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, na primeira questão, nós já vemos que há, pela própria situação, pela própria circunstância da convivência humana, um impeditivo para que sejamos absolutamente livres. E nós confundimos muitas vezes a palavra liberdade com libertinagem. Uma coisa não é igual à outra. Liberdade é podermos ter um certo âmbito de ação. Libertinagem é uma palavra mais voltada aos excessos, né? Então vejam só, liberdade na vida humana, liberdade absoluta, para que eu faça tudo o que eu quero, quando eu quero e do modo que eu quero, não vai existir. É preciso levar em consideração a presença do outro. E nós estudaremos mais profundamente, né, as questões de justiça e veremos que é preciso considerar o outro. Isso já está posto, né, desde o Antigo Testamento. Nós que consideramos três revelações divinas para a humanidade, já está posto desde o Antigo Testamento, né? Não roubar, não matar, não cobiçar o que é do próximo, entre outros mandamentos que regulam a convivência humana.
Então eu não posso tomar do outro aquilo que pertence ao outro. Minha liberdade está restrita a um âmbito de ação moral que leva em consideração o outro e aquilo que lhe pertence. Jesus já coloca também diversas restrições para isso que chamaríamos de liberdade equivocadamente, né? Jesus apresenta o seu evangelho dizendo que a melhor vida é aquela vida que leva em consideração o bem-estar do outro antes do próprio bem-estar. Então vejamos, né? De um modo geral, não há essa liberdade absoluta para pessoas que convivem aqui na Terra. E isso é algo que nós podemos notar sem muita dificuldade, né? Com diversos exemplos da nossa vida. No trânsito, na vida profissional, que muitas vezes estabelece relações entre patrão e empregado, cliente e fornecedor, e assim por diante, né? As diversas relações no trânsito, as relações que nós temos no trânsito. Então, essa convivência por si só já traz um impeditivo para aquilo que seria uma liberdade absoluta, liberdade de expressão plena das minhas vontades, das minhas faculdades. Isso não existe. E notemos por que o livro dos Espíritos diz que não existe. Porque não é só convivência, porque existe necessidade da convivência. Nós precisamos uns dos outros. É importantíssimo notarmos isso, porque aqui o livro dos Espíritos explica essa situação da vida, né? Já estudamos a lei de sociedade, é necessário que vivamos em sociedade para o progresso mútuo. Então, precisamos uns dos outros, e não importa a posição na qual estejamos. Tanto os pequenos precisam dos grandes, como os grandes precisam dos pequenos. Em qualquer circunstância que a gente queira pensar. Os grandes economicamente dependem dos pequenos economicamente e vice-versa. Os poderosos, os grandes em poder, dependem dos pequenos em poder e vice-versa. E se quisermos pensar todas as relações humanas dessa ótica, da ótica daqueles que têm uma condição um pouco melhor, para aqueles que têm uma condição um pouco pior, ou um pouco mais menos provida, né, de recursos, sempre há essa relação, não importa a posição. Dependemos uns dos outros, a ponto de o Espírito Emmanuel, na sua obra Pensamento e Vida, usar a expressão dizendo que somos satélites uns dos outros e que o progresso real para Emmanuel só acontece nessa incessante troca, nessa incessante permuta de experiências. A ideia de satélite é uma ideia muito interessante porque um satélite orbita em torno de um planeta, né, como a nossa Lua faz. Quando Emmanuel diz que somos satélites uns dos outros, existe essa relação de codependência entre o satélite e o planeta que o habita, né? O planeta é muito maior que o satélite, mas para que haja vida na Terra, nós dependemos de uma certa distância que a nossa Lua está e da influência que ela exerce em diversos pontos de nossas vidas, nas marés, por exemplo, né? Então, avanço e recuo das marés, bom, diversas circunstâncias da formação física mesmo do nosso planeta que só existem por causa dessa distância que a Lua tem em relação a nós, em relação ao planeta Terra. Então, para que hajam certas circunstâncias na Terra, ela depende da existência da Lua. Tanto quanto a Lua, né, para se manter nesse, nesse caminho, né, que ela faz orbitando a Terra, mas também orbitando o Sol, ela também depende do planeta Terra, pois está dentro da sua órbita, né? Então, somos satélites uns dos outros, orbitamos uns aos outros, influenciamos uns aos outros. E dessa forma, sendo que influenciamos uns aos outros, de fato não há isso que nós podemos chamar de liberdade absoluta e que Kardec tenta encontrar aqui na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Que trata a respeito da liberdade natural. Então,
Existe algum tipo de liberdade natural? Claro que existe, mas ela não é uma liberdade absoluta naquilo que diz respeito, pelo menos, à vida terrena, como a gente está percebendo aqui. Sigamos, né? Em que condições poderia o homem gozar, então, de uma liberdade absoluta? Haveria uma condição para isso? E vejam que a pergunta é o homem, né? É o espírito encarnado. Na condição do eremita no deserto. Desde que dois homens, pelo menos dois, estejam juntos, aí começam a existir direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. O que nós dizíamos a respeito agora há pouco, né? Dos 10 mandamentos, do código moral de Jesus e dos ensinamentos, por que não dizer também, do Espiritismo, nos levando a pensar a respeito dessas questões, né? Desde que dois homens estão juntos, nenhum deles vai gozar mais de liberdade absoluta. Liberdade absoluta, só aquele que está sozinho, isolado, longe dos outros, né? Não há liberdade absoluta, então, a não ser nessa situação, diz o livro dos Espíritos. Essa situação do homem no deserto. Bastam dois conviverem para que seja necessário respeito, limitando a liberdade, né? Então, a liberdade de um termina onde começa a do outro, exigindo o respeito que nós gostaríamos de merecer. Então, continuemos a explorar o conceito de liberdade aqui com Allan Kardec. 827. A obrigação de respeitar, né, direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo. Notemos que essa pergunta ela já coloca uma nova condição agora, né? Ok, eu preciso respeitar os direitos do outro. Então eu me perco de mim, eu deixo de pertencer a mim mesmo. Notemos que na sequência virão as perguntas que vão falar sobre a escravidão. Então, Kardec quase que inverte aqui a ordem, né, dessa questão da escravidão, né? Dizendo, olha, de tanto respeitar direito dos outros, eu perco-me de mim mesmo, eu deixo de respeitar os meus direitos, porque aí é a restrição absoluta da liberdade. Olha onde que Kardec quer chegar, né? Ele quer encontrar onde que está esse meio termo da liberdade humana. Porque se eu me perder de mim, eu não tenho liberdade alguma. Se eu não me pertenço, o pertencimento que eu tenho de mim mesmo, eu me pertenço. É algo que me dá uma certa liberdade de ação. Se eu perder esse meu pertencimento de mim mesmo, aí então eu perco liberdade de ação. E aí então ao invés da liberdade absoluta, é a escravidão absoluta, né? A falta absoluta de liberdade. Então a resposta não poderia vir de outra forma, né? De modo algum. O homem jamais se perde de si mesmo, porque é um direito que lhe vem da natureza. Olha aqui onde está a liberdade natural proposta no nosso título, né? É aqui que está a liberdade natural, a liberdade que o homem tem de pertencer-se a si mesmo. E aqui eu gostaria já de fazer uma pequena pausa no nosso texto, porque de fato a gente precisa entender esse pertencimento de si mesmo como algo um tanto mais profundo quanto aquilo que nós estamos acostumados. Há um direito natural de pertencimento, né? Pertencer-se a si mesmo é um direito natural. Mas, de fato, o que é pertencer-se a si mesmo? Nós deixamos-nos levar, muitas vezes, somos escravos de vontades que nós temos, escravos de vícios, somos escravos, muitas vezes, de hábitos que nós desenvolvemos na vida terrena, somos escravos de pontos de vista que nós muitas vezes
defendemos aqui na Terra sem, sem estarmos abertos para outros pontos de vista. Somos escravos de preconceitos que cultivamos através de muito tempo. Então, pertencer-se a si mesmo é um exercício que exige do ser humano. Vejam, né? Eu estou tentando definir esse auto-pertencimento como um exercício, porque senão nós nos deixamos levar tanto pelas circunstâncias, tanto por aquilo que a vida nos apresenta, sem condição ou sem uma postura proativa sem essa postura proativa de análise, de questionamento a respeito daquilo que a vida está apresentando, que a gente se deixa levar. E a gente se deixa levar e muitas vezes a gente é relativamente bom naquilo que diz respeito a, a, a preservar o direito do outro, mas a gente não enxerga o preservar do nosso direito. E vejam, por favor, amigos, eu não estou falando a respeito de direitos, desses direitos que todos nós sabemos que temos, né? O direito à vida, em termos mais gerais, é lógico, porque a gente pode aprofundar tudo isso, né? O direito à vida, o direito à alimentação, ao vestuário, à coexistência com outros, tudo isso é, é posto para a gente sabe que tem esses direitos. Mas nós não nos damos muitas vezes o direito, por exemplo, de estarmos errados. Eu não tenho, não me dou o direito de estar errado. Se alguém identifica um erro meu, eu já me vejo numa situação em que eu fico profundamente abalado, chateado, incontrolável aquela sensação de ter sido pego, né? Em uma atitude, em uma fala equivocada ou algo do tipo. Veja, não me dou o direito de ser um espírito imperfeito tal qual eu sou, de fato. E falávamos a respeito de aprofundar outros direitos que parecem tão palpáveis aos nossos olhos, mas que precisam ser muito bem pensados. O direito à vida, por exemplo. Eu tenho um direito à vida, sim, dado por Deus, é um direito natural, para o espírito imortal e para a minha condição de espírito encarnado nesse momento. Mas o que eu tenho feito para a manutenção desse direito à vida? Eu tenho de fato respeitado o meu corpo, respeitado o meu sono, minha alimentação, minha convivência com as pessoas que estão comigo? Vejamos, né? Quantas perguntas nós podemos fazer para trazer das profundezas do nosso inconsciente, talvez, as atitudes que nós devemos ter, os pensamentos que nós podemos tratar, os sentimentos que estão ali muitas vezes recalcados e que devem ser tratados no decorrer de uma existência terrena. Então, de modo algum, o homem se perde de si mesmo. E essa liberdade, é nessa liberdade que consiste a nossa liberdade natural. A liberdade natural de todos nós, de estarmos aqui, por exemplo, agora estudando o Livro dos Espíritos, refletindo sobre essa questão a respeito de nós, do para quê e por que nós somos livres e onde nós somos livres. Notemos mais uma vez, se existe essa restrição de convivência para o âmbito externo, da convivência com o outro, não há restrição da convivência de mim para comigo mesmo, daquilo que eu preciso me questionar, daquilo que eu preciso trazer para a minha própria consciência. Não há essa restrição. Eu posso e devo encaminhar a minha vida pertencendo a mim mesmo, do modo como eu quiser, falando em termos morais. Em termos morais, no que diz respeito ao meu relacionamento comigo mesmo. Sou eu quem me conduzo, não há outra pessoa que me conduz, não as outras circunstâncias que me conduzem no meu aperfeiçoamento moral e intelectual. Apenas eu me conduzo. No meu âmbito interior, apenas eu me conduzo. E sou livre para me conduzir da forma como eu quiser. Aqui é a minha liberdade natural, né? Essa liberdade interna. Bem, amigos, eu espero que esse âmbito, né, do pertencer-se a si mesmo possa nos encaminhar de fato à liberdade, né? Desses preconceitos, desses vícios, muitas vezes desses hábitos,
É ali a vontade comandando o espírito, é a consciência comandando o espírito, né? Muito bem. Questão então 828, continuando aqui o estudo. Então, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar? Então, aqui nós chegamos naquele ponto ao qual nos referíamos no início do nosso estudo, né? A sequência do estudo era essa, os- a, a tentativa de encontrar uma liberdade absoluta, que a gente viu já falhou logo aqui na terceira questão, né? Na questão 827, sem liberdade absoluta, né? É, a não ser a do eremita no deserto, que a gente sabe que é contra uma lei natural, que é a lei de sociedade, a lei de convivência, né? Então, liberdade absoluta para o homem, só assim, né? E vale a pena mais uma pequena explicação aqui, então. Liberdade absoluta para o homem, espírito encarnado, porque ele precisa se relacionar com outros. Existe uma liberdade material, inclusive, da convivência. Enquanto que para o espírito, a liberdade natural está na questão de pertencer-se a si mesmo, né? Então, passa-se da liberdade absoluta à restrição da convivência, chegando na questão 828 agora a essa comparação é, de opinião versus ação. E o que é essa comparação? Conciliar opiniões liberais. Tem pessoas que têm opiniões liberais, mas são déspotas em seus lares. Eles são liberais nas palavras, nas ideologias que têm para com os outros, mas em seus lares, em seu relacionamento com seus subordinados, são déspotas, são pessoas que mandam e querem apenas ser obedecidas. E a pergunta 828 é justamente a respeito disso. Como conciliar? São ao mesmo tempo liberais por ideologia e déspotas na ação com as pessoas mais próximas. Como se concilia isso? Como entender isso? E a resposta vem nos seguintes termos: eles têm a compreensão da lei natural, ou seja, eles compreendem que é preciso liberdade, que é preciso ser livre, mas ela é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Vejam que é um conflito interno, um conflito espiritual que se desvela aqui aos nossos olhos nesse momento, mostrando como é densa a alma humana, como ela é repleta de caminhos, de possibilidades, como ela é repleta de nuances que precisam ser desvendadas por nós. E aí então a liberdade natural de promovermos isso, perguntando a nós mesmos, muitas vezes, o que é que eu acho que é o certo. Para usarmos aqui o exemplo de O Livro dos Espíritos, né? Eu acho que o certo é a liberdade para todos. Eu acho que essa preservação de direitos precisa existir. Eu concordo com isso que o Livro dos Espíritos diz. No entanto, na minha análise pessoal, quando eu começo a pensar a respeito de mim mesmo, eu vejo que eu não respeito os direitos da esposa, o respeito dos filhos, o respeito de meus empregados, o respeito de meus clientes, ou assim por diante. Respeito. Eu não respeito os direitos da pessoa que está dirigindo ao meu lado no trânsito. Então existe esse conflito. E se existe esse conflito, nós temos que tratar do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então vejo que é uma, é uma busca interna que nós somos livres para realizar, né? Isso quando não representam calculadamente uma comédia. O que é que os espíritos superiores querem dizer aqui? Representam uma farsa. Comédia no sentido de uma representação, né? São atores. A pessoa apenas diz da boca para fora que é a favor da liberdade, mas no fim ela gosta do poder que ela exerce sobre outros e da restrição que ela impõe a outras pessoas. Então, duas causas aqui, né, para essa pergunta de Kardec. Nem sempre é possível conciliar, mas é possível entender quando o livro dos Espíritos explica, né?
ou eles têm a compreensão da lei natural, mas são influenciados, movidos, portanto não são completamente livres, né? O espírito completamente livre, desse ponto de vista, de pertencer-se a si mesmo, de não obedecer a vícios, a más inclinações, a imperfeições, é Jesus, o Espírito perfeito, que eliminou de si todos os móveis que o levam a atitudes infelizes. Esse é Jesus. É isso que a gente está aprendendo quando estamos trabalhando com o livro dos Espíritos. Ainda lembramos passagem quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, próximo de ser entregue, ou quando está sendo entregue, melhor dizendo, às mãos dos romanos. Simão Pedro tenta salvá-lo e Jesus pede a Simão para que Simão guarde a sua espada e completa dizendo: Simão, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai que está no céu e ele enviaria em meu socorro mais de 12 legiões de anjos. Então, Jesus não dizia nada à toa, né? 12 legiões de anjos, 12 apóstolos, como quem diz: eu não preciso de um apóstolo violento para me tirar das mãos dos meus executores. Se fosse a vontade de Deus, Deus enviaria anjos ao meu socorro. E esse é um conhecimento íntimo da lei divina que Jesus tinha que nós precisamos também desenvolver em nós, porque isso é liberdade. Quando eu escolho fazer aquilo que eu não quero, porque eu sei que é o melhor para mim, quando eu escolho fazer algo que não me agrada, porque eu sei que isso preserva o direito do outro e que está consonante com a lei de Deus, nesse momento eu sou livre. Nesse momento eu estou exercendo a minha liberdade natural, a minha liberdade espiritual. Agora, no momento em que eu cedo diversas vezes consecutivas aos maus hábitos, aos vícios, às más inclinações, que me prejudicam diante da lei divina, que me prejudicam física e espiritualmente, aí eu não estou sendo livre. Aí eu estou sendo escravo dessas circunstâncias. Inclusive porque estarei amarrando meu destino a consequências desagradáveis da lei de causa e efeito, como nós espíritas muito bem sabemos. Então, essa percepção que a gente precisa tirar aqui da lei de liberdade do livro dos espíritos, né? Então, nada de comédia em nossas vidas, nada de nos deixarmos levar por orgulho ou egoísmo. Nós precisamos trabalhar em nós a questão da liberdade. 828A. Kardec pergunta: ser-lhes-ão na outra vida levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? Então, Kardec expande aqui a questão da, da liberdade de ação aqui para as consequências na vida futura. É uma expansão interessante de ser feita, porque a gente pode apreciar um pouquinho aqui das consequências que são que serão apresentadas para esse tipo de atitude, né? Então, resposta: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Então, nessa última questão, né? Como fica na outra vida? Essa frase diz tudo. Quanto mais ele conhece, quanto mais ele compreende, melhor dizendo, o princípio, porque compreender é um passo a mais do que conhecer, né? Aquele que compreende, concorda. Aquele que compreende, age de acordo com. Então, quanto melhor compreende, mais responsável ele é por aquilo que faz. O final da resposta é um final significativo. Em verdade vos digo que o homem mais simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é, que é o caso da comédia aqui que a gente viu agora há pouco, né? O caso daquela pessoa que está representando, que está atuando. Bom, então aqui a gente fecha essa primeira apresentação, essa apresentação geral a respeito do que é
a liberdade natural, que espero que tenha ficado bem marcada, né? Que essa liberdade natural diz respeito a um âmbito de convivência íntima que todos nós, seres humanos, temos aqui na Terra. Esse âmbito dessa convivência íntima com nós mesmos, que vai se desvelando em um âmbito cada vez mais profundo e mais produtivo para o espírito que faz essa busca, essa pesquisa em si mesmo e que procura ali consolidar a sua liberdade interna de modo independente das coisas externas, sem comédia, de modo sincero. Eu internamente sou o artífice, né, do lapidar, do diamante bruto que eu sou. Então, eu sou aquele que lapida o diamante íntimo, o espírito, e que lhe dá a possibilidade de ser livre, porque busca a plena comunhão com as leis de Deus. Isso é liberdade. E se a gente quer pensar em liberdade plena em algum momento, pensemos mais uma vez na questão de Jesus no Jardim das Oliveiras. Ele era, naquele momento, um espírito que não precisava estar no planeta Terra. Não por obrigação, né? Ah, não por ser assim mandado pela lei divina. Ele vem para cá porque é o governador espiritual do orbe e escolhe assim fazê-lo. Então não é uma imposição da lei divina que eles tivessem um planeta de provas e expiações como é para nós, porque somos é, espíritos em provas e expiações. Para Jesus não era assim. Ele estava aqui em missão, portanto, por escolha própria. E tinha uma liberdade muito maior que a nossa, né? Uma liberdade muito maior que a nossa, a liberdade de interferir fisicamente na vida de outras pessoas, curando, de interferir mentalmente na vida de outras pessoas, orientando, de interferir emocionalmente na vida de outras pessoas, consolando e de modo íntegro, de modo puro, de modo direto. Então, é nesse tipo de liberdade que a gente chega, né? Ele não precisava estar no corpo, mas escolheu estar por nós. E ainda continua como nosso guia e modelo e como o governador espiritual do planeta Terra. Sigamos, amigos. Item escravidão. Então a gente sai dessa questão da liberdade natural e vamos para a questão da escravidão. Vamos, através do estudo desse oposto agora, buscar informações para estudarmos melhor a liberdade, né? Então, questão 829, será que existirão alguns homens que estejam por natureza a ser propriedades de outros homens? Novamente, né? A gente começa aqui perguntando, Kardec está perguntando se escravidão de alguma forma está nas leis da natureza. E a gente vai passar aqui da natureza para a questão dos costumes, só para a gente entender aqui um pouquinho da sequência do texto, né? Da natureza para os costumes, então não é algo natural, é algo que é dos costumes humanos, e depois a gente vai passar ao estudo da força e da fraqueza nas perguntas finais. Questão de dependência, questão de como se trata. Então, dessa relação entre o forte e o fraco. Esse é o movimento das questões de 829 até 832, as questões que compõem esse item, né? As quatro questões. Então, retomando. Por natureza, a escravidão é natural? Não, a escravidão é contrária à lei de Deus, né? Como se os espíritos superiores dissessem assim: não, não tenta dizer que é algo natural a escravidão, porque não é. A lei de Deus é a lei natural e a escravidão é contrária à lei natural. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei natural. Por isso que nós não perdemos de modo algum a posse de nós mesmos, como vimos agora há pouco. Nós não podemos nos sujeitar absolutamente a outra pessoa. A escravidão é um abuso da força.
e desaparece com o progresso, como nós temos visto acontecer aqui na Terra, né? Como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, a resposta aqui da questão 829 é muito clara. Kardec completa dizendo que a escravidão é contrária, perdão, é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão. Pronto, aqui Kardec inverteu a frase aqui, né? Pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, a escravidão rebaixa e degrada o homem que é escravizado. Obviamente, dessa forma, não pode ser considerada uma lei natural. Questão 830. Vamos seguir nessa linha de raciocínio com Kardec. Mas tem povos que têm na escravidão um costume. Eles são censuráveis, então, as pessoas que aproveitam desse costume, né? As pessoas que vivem em meio a esse povo, se aproveitam do costume, e aí essas pessoas são censuráveis, porque muitas vezes elas fazem isso apenas conformando-se com o uso que lhes parece natural, né? Não que seja natural, mas que parece, porque acontece ali como hábito, como costume, como algo que já está ali dentro daquela sociedade acontecendo o tempo todo. Essas pessoas são responsáveis ou são pelo menos censuráveis? A resposta diz que o mal é sempre o mal. Então, a partir da questão 830, a gente vai perceber que a responsabilidade aqui com relação à escravidão é tratada com muito zelo, com muito cuidado, porque a resposta ainda diz que a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Porque se pensarmos no Brasil, no nosso país, Brasil colonial, né? O Brasil, na época em que ele tinha a escravidão, para tomarmos o exemplo próprio, a gente sabe que haviam certas informações que nós temos hoje e que não haviam naquela época. E que muitas pessoas praticavam a escravidão, mas que não tinham a exata noção do que estavam fazendo. E isso é natural do progresso do espírito. Então vejam que o mal é sempre o mal. Não há defesa da escravidão. A escravidão é um mal, ela é contrária à lei de Deus. Ela não é uma lei natural. Ela é abuso da força. Então o mal é sempre o mal. Isso é a primeira coisa que é respondido aqui. No entanto, a responsabilidade é sempre relativa. Relativa ao entendimento que o espírito tenha daquela situação, relativa ao modo de vida, relativa, né, a várias coisas. E vale a pena o finalzinho da resposta, porque é autoexplicativa, né? Olha lá. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, a sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Então, se a pessoa ouviu uma vez a palavra de Jesus, compreendeu a palavra de Jesus, dizendo que somos todos irmãos, ela então já tem a responsabilidade plena a respeito do ato que está praticando. Então, vejam, né, que a liberdade em escravizar o outro, se a gente quisesse assim pensar, a liberdade, mas a responsabilidade também. Né? Então, aqui os dois conceitos se unem e a gente passa a entender que a lei de liberdade envolve responsabilidade para todos nós, né? Responsabilidade é relativa ao progresso realizado, claro, mas ela sempre está vigente. Então, para a gente encerrar essa questão, né? A compreensão é o critério de avaliação da responsabilidade. A compreensão, né? Compreensão aqui. Então, a compreensão é o critério de avaliação da responsabilidade. Entendeu o cristianismo? Conheceu o cristianismo? Compreendeu? Plenamente responsável, né? Responsabilidade do tamanho do conhecimento, do progresso que o espírito realizou. Questão 831. Vamos continuar aqui a explorar essa questão
ainda da escravidão. Vamos lá. Pergunta de Allan Kardec: a desigualdade natural, como nós vimos que já existe, né? Desigualdade natural das aptidões, não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? A gente tem que olhar com carinho para essa questão de Allan Kardec. Nós já trabalhamos várias vezes aqui no nosso estudo essa questão da palavra raças em O Livro dos Espíritos, e esse é um momento em que a gente pode lembrar que é o vocabulário de Allan Kardec para a época. Não existe racismo, como nós podemos perceber dentro do Livro dos Espíritos, até pelas respostas, pela condução dos conceitos que nós estamos estudando, é possível perceber que não há racismo, né? Essa notinha que aparece aqui, está sempre aparecendo, vale a pena lembrar, ela remete sempre àquela nota explicativa ao final do livro que fala justamente sobre a questão do racismo, né? Então, retornando à questão 831 e vamos pensar um pouco a respeito dessa pergunta. Existe desigualdade de aptidões naturais? Existe. Isso a gente já viu em itens anteriores. Existem pessoas que têm mais aptidões para uma coisa do que para outra. A pergunta de Kardec é: isso não colocaria certos povos, certas etnias, sob a dependência de outras etnias? Aqui Kardec usa a expressão mais inteligentes. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para entender o contexto da pergunta, né? A gente pode, inclusive, buscar o contexto histórico para entender bem essa pergunta. Em meados do século XIX, a ideia de povos menos inteligentes ou de povos atrasados, como muitas vezes nós lemos, não apenas aqui na doutrina, mas em outras obras também de mesmo período, era uma ideia que era muito usada pelos povos, pelos europeus e até mesmo pelos norte-americanos. Mas isso, claro, refletia ali uma visão etnocêntrica, né? Eles estão avaliando o resto do mundo pela própria experiência, pela própria vida. Não refletia tanto assim uma realidade objetiva como a gente sabe, né? Povos menos inteligentes, como é que você mede a inteligência? É um problema isso, né? Então, aquilo que os povos europeus chamavam de civilização, de progresso intelectual, estava fortemente associado ao modelo europeu de vida, ao modelo europeu de industrialização, à ciência positivista, instituições políticas de uma tal forma, liberais, né, que já estavam instituídas ali na Europa em meados do século XIX. Então, haviam sociedades diferentes daquelas, em diferentes estágios de desenvolvimento, segundo os critérios europeus, e que Allan Kardec chamou aqui de raças mais ou menos inteligentes, raças menos inteligentes, né? Mas todas possuíam suas próprias formas de conhecimento, de organização. Então, o termo aqui atrasado, a expressão mais ou menos inteligente, são expressões que nós certamente não usaríamos hoje. Mas dá para entender o contexto que Kardec está querendo colocar, não é? Ele está querendo dizer para a gente de povos que eram povos diferentes, que não tinham esse modelo de vida europeu e que, para o entendimento daquela época, eram povos, portanto, que necessitavam de algum tipo de auxílio. E, claro, né? é, a gente pode considerar o progresso por diversos prismas, por diversos pontos de vista, a gente pode considerar o progresso assim. Mas é claro que os avanços, por exemplo, da medicina devem estar à disposição de todos os povos na Terra. O ideal seria isso. Os povos que avançaram mais na medicina, para a gente contextualizar melhor para os nossos dias nessa questão de Kardec, os povos que avançaram mais na medicina deveriam colocar esse conhecimento à disposição de todos os demais. E é mais ou menos essa relação de dependência que Kardec quer explorar. Se nós não temos um acesso tão bom à medicina, à comunicação, ao transporte ou a diversas áreas da vida humana,
Isso não causaria uma dependência de uns povos para com os outros? E a resposta é um espetáculo de resposta, porque derruba toda e qualquer má interpretação que a gente pudesse fazer a respeito da pergunta, inclusive nos dias de hoje. Basta dizer sim, mas para que estas se elevem. Então, sim, alguns avançam mais, alguns povos avançam mais do que outros em certos sentidos, e uns dependem dos outros em certos sentidos, assim como na correlação humana. Se os espíritos são, se os homens, né, são satélites uns dos outros, os povos também o são, satélites uns dos outros. E por que existe essa dependência? Para que todos se elevem, e não para que alguns se embruteçam ainda mais pela escravização, e diríamos até mais agora, né? Nem mesmo pela exploração. Nem mesmo pela exploração. Não existem povos melhores uns que os outros, não existem homens melhores uns que os outros. É isso que ensina a doutrina espírita. Consideram-se de sangue mais puros que assim procedem. Insensatos, nada vem senão a matéria. Insensatos. Então, com isso, a gente pode encerrar essa questão 831 e encerrarmos o item da escravidão na questão 832. Vamos lá. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada, acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Parece um objetivo nobre, né? Que dizeis disso? Que dizeis disso? Escravidão com bondade? Escravidão por bondade? Isso existe? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Eles tratam bem um patrimônio. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos. Os escravos são para eles nada mais, nada menos do que patrimônio. São movidos pelo orgulho, pelo egoísmo. Não são tão culpados quanto os que maltratam os escravos. Claro que não. Lembramos, né? Responsabilidade relativa, inclusive nessa questão dos maus tratos. Mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria. Então são também responsáveis pela questão da escravidão, privando-os de direito de se pertencerem a si mesmos, privando-os da liberdade natural, privando-os da única liberdade natural que nós temos, o direito de autopertencimento, né? Então, escravidão do ponto de vista do espiritismo não pode existir, não deveria existir de modo algum, nem a escravidão factual, nem a escravidão que uns fazem, que uns tentam, né, impor a outros através das chantagens emocionais, das chantagens do conhecimento, das chantagens comerciais que nós sabemos que existem, né? Então, não, nenhum tipo de escravidão é permitida pelo livro, pelas leis divinas, nenhuma delas é reconhecida pelo livro dos Espíritos como algum tipo de benfeitoria para a humanidade, né? Muito bem, meus amigos. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 22, o livre-arbítrio, nos diz que, à primeira vista, a liberdade do homem pode parecer muito limitada aqui na Terra. Porque nós temos, como falamos, né? E Leon Denis replica isso: necessidades físicas, condições sociais, interesses, instintos e tudo mais. Mas escreve ainda Leon Denis que, considerando mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Então, com esse pensamento de Leon Denis, nós encerramos o item da liberdade natural e o item da escravidão, que estão diretamente relacionados, como nós pudemos observar, não é? O item, notemos que quando a gente começou a estudar a liberdade natural, nós tínhamos ali uma ideia de uma liberdade que não é plena porque existe a relação com outras pessoas.
No próprio relacionamento humano já existe uma restrição para a liberdade plena. Mas no item escravidão, nós vimos a usurpação da liberdade do outro. E começamos a estudar esses critérios, né, da liberdade através do item escravidão. Já vimos que a restrição física de um homem para com o outro é totalmente contrária à lei divina. Exploramos um pouquinho dizendo que a, a escravidão mental, a escravidão emocional também fazem parte da nossa cultura hoje e devem ser combatidas o tempo todo. Nós somos os novos abolicionistas, né? Nós trabalhamos pela abolição da consciência humana, nós trabalhamos pela abolição do pensamento, nós trabalhamos pela abolição da vontade em fazer o bem, nós trabalhamos pela abolição do sistema extremamente materialista que impera hoje no planeta Terra, trazendo sofrimento a grande número de pessoas, para não dizer, talvez sendo muito ousado, a totalidade dos seres humanos que estão aqui na Terra hoje. Não existe uma pessoa que não sofra por causa do modelo de vida que nós tomamos em nossas mãos e que muitas vezes nos é imposto sem que a gente perceba, né? Através de diversos mecanismos sociais que vão sendo colocados. Então, que possamos estar conscientes de tudo isso e que possamos ser os novos abolicionistas, né? Combatendo essas questões da imposição do mundo ferrenhamente material a nós que somos essencialmente espíritos imateriais, né? É uma violência de essência isso, né? Liberdade de pensar. Vamos rapidamente às questões 833 e 834, mas é bem de passagem mesmo, amigos, porque nós vamos retornar a ela no começo, a elas, no início do nosso próximo estudo aprofundando. Só para a gente fechar uma linha de raciocínio para o estudo de hoje. Então, Kardec passou da liberdade natural à escravidão e agora ele vem para o item liberdade de pensar, perguntando se há no homem algo que escape a todo constrangimento. E agora Kardec está falando a qualquer tipo de constrangimento, né? E que nele goza de absoluta liberdade. Tem alguma coisa em nós que escapa a todo constrangimento e que é plenamente feliz? Sim, tem, o pensamento. A gente é livre para pensar o que a gente quiser, quando a gente quiser, na hora em que a gente quiser. Olha aqui um âmbito, né, da nossa vida que dispensa comentários, né? O nosso pensamento voa e voa para onde quer, no momento em que a gente menos espera, inclusive. Isso acontece muitas vezes, né? Estamos aqui estudando o livro dos Espíritos, de repente o pensamento está lá na conta bancária, o pensamento está no jantar, está no almoço, né? O sábado, meio-dia, é, ali o estômago já está reclamando, né? Já estamos sentindo aquele aroma do alimento sendo preparado, e então fica difícil mesmo se concentrar no livro dos Espíritos. E daqui a pouquinho a gente vai estar lá já saboreando esse almoço do sábado, né? Então, liberdade de pensar é uma liberdade absoluta. É um âmbito da nossa vida no qual nós temos liberdade absoluta. E aí a pergunta com a qual nós encerramos o estudo de hoje, né? Mas o homem é responsável pelo seu pensamento? Perante Deus é. Deus pode conhecer o pensamento de cada um e avalia, né? Condena e absolve esse pensamento segundo a sua justiça. Então, apresentadas aqui as questões 833 e 834 para já pensarmos, refletirmos a respeito delas e nos prepararmos para o próximo estudo da próxima semana. Então, por hoje, eu agradeço profundamente a companhia de todos. Estão liberados para o almoço. Muito obrigado pela presença em mais um estudo. De coração, meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela presença, sempre amorosa, sempre carinhosa. Faço votos de que Deus nos abençoe sempre. No próximo sábado, continuamos o estudo da Lei de Liberdade aqui em O Livro dos Espíritos. Meus irmãos, muita paz a todos.